Meus cumprimentos aos nossos colegas coordenadores pedagógicos. Estamos agora avançando para o segundo encontro, né? Antes de mais nada, agradecê-los e agradecê-las pela adesão, né, a essa proposta, que é uma proposta de construção e de reconstrução, né? Uma proposta típica da pós-modernidade, construção e reconstrução, né? Dizer para vocês que eu estou muito feliz mesmo de estar participando desse processo, né? E hoje nós vamos discutir alguns elementos que darão sequência, né, cronológico-pedagógica, né, ao nosso primeiro encontro, já agradecendo-as e agradecendo-os em meu nome, né, em nome da nossa direção de educação, em nome da nossa secretária de educação, né, pela, né, condição de, né, fidelidade, né, pedagógica, educacional, a essa plataforma de educação, né, continuada, não presencial, que tem nos ajudado a pensar, né, o processo metodológico, né, das instituições escolares da rede pós-processo pandêmico, né, pós-movimento pandêmico. Porque a ideia nossa, né, agregando vocês em grupo, e eu aqui falando para os coordenadores pedagógicos, é que a gente possa pensar, né, juntos, de maneira colegiada, né, partindo de 3 preceitos: o preceito moral, o preceito ético e o preceito legal, né, como nós vamos articular a educação efetiva dos nossos alunos, da educação infantil, a educação básica, pensando lá na ponta, né, no ensino médio, e também pensando no atendimento educacional especializado, que atravessa, né, de maneira transversal, né, o atendimento complementar. Então nós temos aí uma série de elementos provocativos para pensar, né, a constituição, né, desse programa, né, de formação que está, de certa forma, provocando positivamente os nossos colegas professores. E quando eu digo provocando positivamente né, todos nós não podemos fugir, né, desse discurso e dessa discussão, né, dialógica, que é global, né? O Brasil todo hoje discute, né, o processo educativo durante a pandemia e o processo educativo pós-pandemia, né? Então nós temos aí, né, que se inserir nesse processo. Eu estou falando aqui do Brasil, mas isso é um processo global, né? Quer dizer, no momento em que a OMS assume, né, que a pandemia é constitutivamente, né, uma manifestação, né, de ordem global, nós estamos todos, né, imersos e submersos nesse processo. Então, ficar alheio a essas discussões, né, é como diria minha avó, morrer na praia, né? Nós precisamos nos inserir. Então, a minha gratidão aqui aos colegas coordenadores que estão fazendo um trabalho excelente, porque eu tenho ouvido, né, colegas professores, né, já se articulando, né, no trabalho de nivelamento, de ajudar vocês, né, com os insumos, né, para que vocês possam pensar junto com a gente, né, o processo de retorno dessas crianças, ou o processo de readequação, né, estrutural, né, tanto de ordem pedagógica como de ordem constitutiva, na perspectiva de, né, cimentar a nossa missão, né? Nós temos uma missão aí pública, que é garantir educação de qualidade, né? Garantir educação de qualidade dentro de um processo que nos atravessa. Nesse sentido, então, hoje nós vamos conversar um pouquinho. Eu tenho as minhas colinhas aqui, gente. Olha, colinha. Não pensem, não. A pessoa vai ficando idosa, ela tem que fazer colinha, tá? Então eu fiz minhas colinhas. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o plano estratégico educacional pós-pandemia,
que as escolas vão ter que organizar a partir do plano estratégico da secretaria, né? Então a ideia é, nós vamos ter o plano de educação continuada e estratégico da secretaria, o plano de educação continuada e estratégico da escola e os planos de trabalho dos professores. Isto em nível de registro computa, né? Computa a nossa produção, né? A partir da resolução 05 que sai do CONAE, né? Conselho Nacional de Educação, e que já está para ser sancionada, né? Ela foi aprovada, ela está para ser sancionada pelo Ministério da Educação, né? E essa resolução diz que as mantenedoras precisam articular-se para o processo de mantença, né, das atividades elementares durante a pandemia e para mantença dos processos elementares e suplementares, aí amplia, pós-pandemia. Então nós estamos seguindo a legislação, né? Seguindo o marco legal de tudo aquilo que está sendo produzido. Porque nós também temos que conceber uma coisa importante, né? Nós temos uma cronologia documental. Se a gente fica ansiosa, porque quer saber qual é o próximo passo, mas a gente precisa aguardar esse processo se dar, né? Essa determinação 05, ela é datada de 5 de maio e ainda está para ser sancionada. Já foi aprovada, né? Agora tem que ser sancionada, mas o nosso Conselho Municipal de Educação já está estudando ela, né? Quer dizer, a gente já está se preparando para esse processo, porque isso é um movimento inevitável, não tem como fugir dessas dimensões aí, certo? Então assim, né, eu fiz a minha falinha hoje, né, para os nossos coordenadores, partindo de alguns princípios, tá? O primeiro princípio é a caracterização, né, desse isolamento que nós estamos vivendo, né? Porque parem e pensem comigo, nós vamos poder contar para outros que vivemos isolamento ou distanciamento social. Nós somos fato histórico, né? Agora, nós também temos que pensar que o isolamento social, né, o afastamento social, numa caracterização de psicologia educacional, ele mexe com uma série de esquemas, né, subjetivos de quem vive esse processo. E aí eu não estou falando só do estudante, eu estou falando do professor, eu estou falando da colega que é suporte na escola. Quer dizer, como é que esses sujeitos que são protagonistas na escola têm trabalhado, né, esses elementos de subjetividade, né, uma vez que a gente nasce para a convivência, estamos isolados, mas não trabalhamos a nossa subjetividade se tratando de isolamento, né? Se tratando de isolamento social. Então a ideia é que a gente discuta, junto com o programa, elementos como caracterizações intra e interpessoais do isolamento social, manifestações psicopedagógicas na constituição do estudante, o professorado e a reconstrução das suas práticas pedagógicas, desconstrução do regime de verdades que nós tínhamos antes, porque nós estamos num outro cenário, né? Gestão pedagógica pós-pandemia, educar em tempos de incerteza, né? Eu coloquei aqui alunos feridos, ontologia do ser, né? E eu digo alunos feridos, mas cabe para qualquer um. Feridos no sentido de que a gente, desde a condição intrauterina, nasce para a socialização, nasce para o convívio. E foi nos mandado por decreto e diretriz se isolar, a gente se isolou, né? Mas quem está trabalhando esses elementos subjetivos e intersubjetivos do isolamento? Porque daqui a pouco, se a gente descaracteriza a nossa constituição social, a gente compromete o processo pedagógico. O processo pedagógico é inevitavelmente relações intra e interpessoais. Então, para garantir o sucesso escolar, nós temos que garantir que a nossa construção, né, de inter-relações sociais não se perca, né?
porque se ela se perder, compromete os conteúdos de aprendizagem, compromete o desenvolvimento, né, e o desdobramento dos programas pedagógicos. Então nós vamos falar um pouco aqui também dessas questões, né, e reconstrução institucional no sentido de, né, pós-pandemia, pensar, né, nas adaptações sociológicas que nós vamos viver, né, porque nós vamos ter aí adaptações sociológicas também, certo? Então a ideia hoje é que eu provoque vocês um pouquinho mais na dimensão, né, de pensar o cuidado subjetivo e intersubjetivo desses colaboradores escolares que estão entendendo o isolamento só numa dimensão objetiva. Não, tem que ficar isolado, usar máscara, enfim, a gente segue aqueles protocolos objetivos, mas nós temos aí, e aí eu vou usar uma fala que não é minha, né, é da professora Viviane Mosé, né, uma subjetividade social sequestrada, né? Por isso que por vezes a gente lança, por exemplo, um desafio para o professor, agora o próprio processo de nivelamento, está bem uma planilha bem tranquila, a gente vê que alguns professores ficam angustiados, não é porque não sabem fazer, não é porque não tem clareza, é porque tem uma subjetividade aí, né, toda impregnada de uma série de processos de construção e de reconstrução, né? Porque não é brinquedo, né, a gente poder contar que a gente viveu isolamento social, né, num tempo como o nosso. Ainda de incertezas, porque a gente não tem clareza ainda de como esse percurso se dará, né, numa condição visionária. Nesse sentido, então, né, as minhas orientações, né, algumas orientações importantes. Primeiro, eu vou mandar para vocês no grupo um livro que se chama Águias e Galinhas, do professor Leonardo Boff. Este livro trabalha com a ideia da ontologia do ser, ou seja, ele conta a história de uma galinha, né, que mora num galinheiro e que vive ciscando no mesmo lugar e que tem a comida no horário certo e que ela faz tudo direitinho, o ritual dela é sistêmico, parece a gente pós-pandemia. Né? Seguimos os rituais, damos conta do que tem que ser dado e pronto. E conta a história de uma águia que tem que caçar, que tem que readequar o ninho, né? Que por vezes não consegue alimentação suficiente, ou seja, ela tem que se reinventar, que parece, né, o nosso movimento dentro e fora da pandemia. Né? A ideia é ajudar vocês, né, junto com os colegas, né, esse livro vai para vocês pensarem como é que vocês podem trabalhar, né, essa bibliografia com os colegas, e eu penso que todos, porque ela vai nos dar uma pista de como lidar com essas situações, com as situações convencionais de pseudo-segurança pós-pandemia, pseudo, porque para mim é muito relativo, né? E com essa situação de insegurança e de incerteza que nós estamos vivendo dentro da pandemia e viveremos pós-pandemia, né? Então, Leonardo Boff, Águias e Galinhas, né? Eu vou mandar em PDF ele para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? Vou também pedir para vocês, coordenadores, que vocês assistam, se puderem, entrem lá no YouTube, tá? Café Filosófico, ponham Educação e Contemporaneidade, professora Viviane Mosé. Vocês podem pôr até na TV se tem conexão e assistir comendo pipoca. A professora Viviane Mosé vai fazer uma fala sobre educação, incertezas, né? Processo de desumanização e subjetividade. Vai nos dar um suporte muito grande para entender esse contexto que nós estamos vivendo pandêmico. Então esse é para os coordenadores aí, para os colegas também, tá? Deem uma olhada, Café Filosófico, professora Viviane Mosé, né? Educação e Contemporaneidade. São duas sugestões que eu estou dando para vocês aí pensarem o processo junto comigo, porque a gente tem que traçar esses elementos aí como elementos eminentemente decisórios, né, para a gente fortalecer a subjetividade dos nossos colegas. Eu tenho visto que o nosso desafio não é técnico. O nosso desafio é lidar com esse sofrimento que nos atravessa, que é de incerteza e de isolamento. Nós nascemos para a vocação sociológica das relações e vivemos o isolamento
E temos que garantir que os nossos alunos, nesse momento, não recebam o conteúdo propriamente dito, mas recebam possibilidade de entender que nós estamos, né, fortalecendo a condição primeira dele, que é a condição de relações, né, a condição de relações, ou a condição relacional, tá? Gente, então assim, só pra gente, né, agora constituir alguns elementos mais provocativos, tá? Eu preciso que vocês recebam essas planilhas, né, de nivelamento e consigam com a orientação, convidem a orientação, né, com a orientação que vocês comecem a trabalhar na compilação dessas tabelas. Isso é importantíssimo. Esse é o primeiro desafio que nós temos, né? Qual é a ideia? Constituir nivelamento, mas não o nivelamento aquele do conceito clássico que a gente tem. O nivelamento do conceito pedagógico, que é, né, a gente encontrar uma forma depois de pensar esse conhecimento numa proposta balizar, tá? Uma proposta padrão, né? Não no sentido de cimentar, mas no sentido de dar dignidade de produção para os nossos alunos, certo? E nesse sentido, então, durante esse período, está indo para vocês o plano estratégico institucional, né, de educação formativa pós-pandemia da mantenedora. A ideia é que vocês se apropriem do plano, do nosso plano, e a partir do nosso plano eu vou sistematizar uma estrutura para o plano de vocês, vocês vão produzir esse plano e nós vamos ter um compilado. Plano da mantenedora, atendendo então as diretrizes legais, plano estratégico educacional pós-pandemia de cada escola, né? E o plano específico do professor, tá? Do professor. E aí, do professor por turmas, né? A gente vai ter aí um arcabouço teórico bem significativo. Então, nesse sentido, o desafio primeiro é pensar no livro Águias e Galinhas, como é que a gente pode trabalhar ele nessa dimensão da intersubjetividade, né? Fazer o nivelamento, né? E aguardar então o plano específico da mantenedora. Estou encerrando em função do